E nós chegamos então no último vídeo do capítulo 7. Até que enfim, não? Nós fomos todos esses dias fazendo somente a leitura espiritual do capítulo, para depois, agora, no final, concluirmos com a leitura dos últimos versículos deste capítulo e estudarmos o capítulo 7. Foi uma dinâmica que eu resolvi fazer com vocês para não ficar cansativo e para ter certeza de que nós iríamos ler todo o capítulo 7. Não de uma vez, mas gradativamente, sem pressa, sem muita preocupação, com muita tranquilidade, para podermos estudar este capítulo. Então hoje eu convido você a pegar a sua Bíblia e abrir no capítulo 7 de Números. Com certeza o seu marcadorzinho já está aí no capítulo 7. Nós vamos ler do versículo 78 ao 89 e fazermos o estudo deste capítulo, e aí a gente conclui o capítulo 7 do livro dos Números, tá bom? Estudo é sem pressa, é com tranquilidade, para podermos memorizar, e a leitura é muito importante para entendermos o que estamos estudando, para podermos interpretar depois, tá? Vamos lá então, leitura do capítulo 7 de Números, versículos de 78 ao 89. No 12º dia, o príncipe dos filhos de Neftali, Aíra, filho de Enã, ofereceu um prato de prata pesando 130 siclos, uma bacia de prata pesando 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com óleo para a oblação. Uma taça de ouro pesando 10 siclos, cheia de perfume. Um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Um bode para o sacrifício pelo pecado. E ainda 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para o sacrifício pacífico. Essa foi a oferta de Aíra, filho de Enã. Estes foram os presentes que os príncipes de Israel ofereceram para a dedicação do altar no dia em que foi ungido: 12 pratos de prata, 12 bacias de prata e 12 taças de ouro. Cada prato de prata pesava 130 siclos, e cada bacia 70 siclos. O peso total da prata desses objetos era de 2.400 siclos, segundo o ciclo do santuário. As 12 taças de ouro para o perfume pesavam cada uma 10 siclos, segundo o ciclo do santuário. O peso total de ouro das taças era de 120 siclos. O total dos animais para o holocausto era de 12 novilhos, 12 carneiros, 12 cordeiros de 1 ano, com suas oblações, e 12 bodes em sacrifício pelo pecado. O total de animais para o sacrifício pacífico era de 24 bois, 60 carneiros, 60 bodes e 60 cordeiros de 1 ano. Esses foram os presentes oferecidos para a dedicação do altar depois de ungido. Quando Moisés entrava na tenda de reunião,
para falar com o Senhor, ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório, colocado sobre a arca do testemunho, entre os dois querubins, e falava com o Senhor. Muito bem, encerramos a leitura do capítulo 7 do livro dos Números. Que bom! Vocês puderam notar que este capítulo, embora seja repetitivo, os presentes das 12 tribos foram os mesmos, porque houve a consagração, a unção, a dedicação do altar, tudo a consagração ao Senhor. Então aquela peça, aquele santuário estava totalmente reservado para o culto a Deus, para os ritos do culto a Deus. E esse povo, as 12 tribos, cada um ofereceu o que tinham, que era tudo igual. A bacia, o que mais? Bacias de prata, taças de ouro e assim sucessivamente. E os animais também. Lembrem-se, gente, lembrem-se, o livro dos Números foi escrito por uma corrente teológico-literária sacerdotal. Foi escrito num tempo, mas ela foi reportada ao tempo do deserto, para dar peso, para dar veracidade na escrita bíblica, tá? Então, tudo isso aqui acontece na tenda. Lembrem-se que o livro dos Números mostra um povo em marcha, um povo que está se preparando para conquistar a terra prometida, como nós vimos na introdução do livro, ok? Então, todo esse ritual da consagração, essa consagração do santuário, essas oferendas, estão reportadas no deserto, mas elas foram escritas muito tempo depois. A corrente sacerdotal escreveu para dar peso, para que o povo pudesse viver aquilo naquele momento. É sempre assim, olhando para o passado e vivendo de maneira diferente, mais correta, mais madura o presente, projetando um futuro. É assim a leitura bíblica. É assim que você extrai, assim que era extraído a mensagem de Deus. Isso aqui tinha um peso. Por quê? Porque era a vontade de Deus. Porque Deus falava com Moisés para passar essa ordem ao povo. Tudo isso nós vimos no capítulo 7. Ok? Então foi escrito numa época, mas reportada ao tempo do deserto, ao tempo das tendas, ao tempo em que o povo estava em marcha para a terra prometida. Claro que quando esse texto foi escrito, o povo já estava morando na terra. O povo já estava morando na terra prometida, tá bom? Para a gente entender bem como funciona, a literatura, a escrita sapiencial, podemos dizer assim. Ou não seria escrita sapiencial porque não estamos estudando os salmos, mas a escrita bíblica, tá? O jeito de escrever a Sagrada Escritura. Homens inspirados por Deus, sem dúvida. E não podemos duvidar disso, é questão de fé. A Bíblia é um livro sagrado, mas escrita por várias mãos, por mãos humanas, tá? Vamos lá então para o estudo deste capítulo, para a conclusão do capítulo 7 de Números. Uma forma, como nós vimos aqui, uma forma de exigir do povo o costume de apresentar permanentemente suas oferendas no templo de Jerusalém é colocando este relato no mesmo lugar da aliança, como eu disse para vocês no início. Então, para que aquele povo que já está com o templo de Jerusalém construído, para haver a manutenção desse templo, para que o povo possa apresentar constantemente suas oferendas.
esse texto é colocado, esse relato é colocado no mesmo lugar da aliança, no deserto, no Sinai, porque foi dado por Moisés. Entenderam o início do estudo desse capítulo 7? Vamos adiante. No mesmo lugar da aliança e do decálogo é colocado esse relato, tá? Ou seja, no mesmo lugar do nascimento de Israel como povo. Foi lá no deserto, aos pés do monte, que Israel nasce como um povo de Deus. Porque até então era um grupo de escravos saídos do Egito. A partir do deserto, a partir do monte Sinai, aos pés do monte, esse povo, esse grupo de escravos nasce como um povo de Deus, como uma nação santa, um povo sacerdotal, tá? Então é importante que o texto venha de lá para que tenha veracidade para o povo do presente, para que o povo possa viver e possa contribuir permanentemente com as oferendas para o templo de Jerusalém. Entenderam? Vamos lá então, dando sequência aqui. A corrente sacerdotal quer dar um toque de historicidade, né? A corrente sacerdotal quer dar um toque de historicidade, por isso ela retoma os nomes dos chefes das 12 tribos que haviam colocado no recenseamento. Versículo 2. Então, por isso que nós vimos aqui os 12 chefes das 12 tribos de Israel reportados aqui nesse capítulo. Por quê? Porque a corrente sacerdotal que escreveu esse relato, ela quis dar um toque de historicidade no texto. Por isso ela recorda os 12 príncipes, os 12 chefes das tribos de Israel, tá bom? Que foi apresentado no recenseamento. O crente israelita era obrigado a colaborar com o sustento do templo. Eles eram obrigados a colaborar com o sustento do templo. Qual era a mentalidade? O que era inculcado? Tudo isso que nós vimos aqui, porque isso foi da vontade de Deus dado lá no deserto para Moisés. Então o povo era obrigado a contribuir com a manutenção do templo, tá? Na época, o povo se obrigava então a fazer as suas ofertas, as suas oferendas. Deviam apresentar tudo para que o templo se mantesse, né? Se mantesse com a doação do povo. Não muito diferente dos dias de hoje de cada um de nós, né? Cada comunidade cristã, cada igreja, seja ela de qual denominação for, ela não é sustentada por nenhum governo político. Ela é sustentada pelo próprio povo. Ela é sustentada pelos próprios fiéis que a mantêm. Então não é nada diferente, vamos dizer assim, daquele tempo. Só que naquele tempo o povo era obrigado a contribuir com a manutenção, com o sustento do templo. Tá bom? Pode ser que em alguns lugares sejam obrigados, né? Mas outros não têm essa exigência extrema. É feito de acordo com a livre consciência de cada um. Mudou. O pensamento mudou. Cada um contribui conforme a sua consciência. Não é assim que funciona? Nós sabemos que é assim que funciona, tá? Então, na época do Novo Testamento, do Segundo Testamento, estava já bem regulamentada a questão do tributo, das oferendas. Havia uma taxa obrigatória anual e, ao mesmo tempo, fazia-se a
promoção das oferendas. É isso mesmo. Fazia-se a promoção das oferendas voluntárias, que ocorriam especialmente durante as peregrinações a Jerusalém. Todo judeu, a cada ano na Páscoa, ele tinha a obrigação de ir para Jerusalém. Ele podia morar em outros lugares, mas naquele ano, todo ano, ele tinha que peregrinar até o Templo de Jerusalém. Então ali aconteciam as grandes oferendas, aconteciam muitas ofertas, né? Então, quando é o tempo de Jesus, no Novo Testamento, esse tributo já está bem específico. E as taxas sobre a promoção de oferendas voluntárias também, né? Que ocorriam durante as grandes peregrinações. Era o tempo em que o templo recebia muitas doações, porque ia muito judeu de toda parte do mundo daquela época. Aqueles que podiam se obrigavam praticamente a estar lá no Templo de Jerusalém, tá? Para a peregrinação anual. No templo, dentro do templo, havia recipientes apropriados às oferendas voluntárias, cofres. Na nossa linguagem, haviam cofres espalhados pelo templo para que a pessoa pudesse fazer a sua oferenda voluntariamente, tá? As quais também representam esses cofres ou esses recipientes de ofertas voluntárias, representam também um desapego. O israelita era convidado a desapegar-se do que tinha para doar ao templo. Era esse significado também dos recipientes no templo, tá? Tudo isso dentro deste contexto do capítulo 7 que nós estamos estudando, tá? Representavam o desapego e também a generosidade dos doadores em relação a Deus. Sejam generosos, doem quantias importantes, porque é para Deus. Não, é para o templo. Mas, quando você fala que é para Deus, tem peso. A pessoa fica com a consciência pesada se ela não é generosa. Ou se ela não pode ser generosa por questões particulares, ela fica com a consciência pesada. Poxa, eu estou faltando com Deus. Então, também representava a generosidade dos doadores em relação a Deus. Quanto mais eu dou, mais eu amo a Deus. É mais ou menos assim que o povo pensava na época. Todavia, vocês vão lembrar disso e depois vocês podem conferir em Lucas capítulo 21, versículos de 1 a 4, Jesus se mostrou muito contrário a essas atitudes. Se vocês verem lá o Evangelho segundo Lucas, Jesus se mostrou desconfortável e contrário a essas doações, né? E Lucas conta que Jesus louvou a generosidade não daqueles que ofereciam grandes quantias no cofre do templo. Por quê? Um detalhe muito importante, porque aqueles que ofereciam grandes quantias, para serem notados pelos demais, para chamar a atenção, para dizerem, olha como aquele é generoso. Ele caía mais nas graças dos seus compatriotas do que de Deus. Eles doavam do que lhes sobrava. Claro, se está sobrando não vai fazer falta. Isso não é doação. Doar o que sobra não chega a ser uma doação. Não de coração, né? O que Jesus louva? Jesus não concorda com isso. Jesus
louva a generosidade não dos que mais lançavam no tesouro, no cofre do templo, mas sim de uma pobre viúva que deu do que precisava para viver, do que ela precisava para si mesma. Então a única coisa, a única moeda que era o seu sustento, ela doa. Isso é generosidade. Isso é você doar contando com a providência de Deus. Então Jesus louva a atitude desta pobre viúva, que ela doa da sua pobreza. Ela doa daquela sua única moedinha que seria o sustento para ela comprar alguma coisa para sobreviver. Ela doa. Jesus olha muito negativamente para as doações em abundância que eram restos, que eram sobras, né? Que eram feitos para se exibir. Então tudo isso aqui, no tempo de Jesus, já estava bem formulado, bem estruturado, né? Então vocês vejam que isto aqui é para obrigar o povo israelita a colaborar com a manutenção do templo. Quando você, repito, para nós encerrarmos o estudo do capítulo 7, quando você coloca na boca de Deus uma lei importante, a coisa muda. O homem, a mulher de fé, ela vai acatar. Ela não vai questionar, né? Então aqui o judeu ele não questionava, o israelita ele não questionava. Ele fazia de tudo para cumprir. Repito o que eu já venho repetindo em estudos que a gente já fez antes. Muitos e muitos não conseguiam cumprir. Por causa da questão financeira, por causa da pobreza extrema. Muitos não conseguiam viver assim. Então viviam como? À margem. Viviam à parte, porque eles não se sentiam abençoados por Deus. Só era abençoado por Deus quem cumpria com todos esses rituais, exagerados por sinal, né? Então, o povo ficava longe de Deus. Quando Jesus, no Novo Testamento, ele vai reaproximando as pessoas de Deus. Ele vai mostrando que Deus é um Deus amoroso, que não cobra nada de ninguém. Um Deus que não pede nada em troca do seu amor. Ele ama. Simplesmente ele ama. Ele não sabe fazer outra coisa a não ser amar. Então Jesus vai novamente agregando aquelas pessoas que estão isoladas da vida religiosa por causa do excesso de rito e de leis e preceitos que eles não conseguiam cumprir. Então eles eram obrigados a ficar à margem, porque eram vistos com maus olhos, que eles não conseguiam cumprir. Só era privilegiado aqueles que conseguiam cumprir certinho, com rigorosidade, todas as leis, né? Todos os sacrifícios. Até que Jesus vai dizer, este povo, ele vai citar um profeta do Antigo Testamento, ele vai dizer, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Por quê? Estavam apegados demais aos preceitos, aos ritos, e esqueciam do amor, da caridade, da justiça. Isso é que agrada a Deus. Ok? Então espero que vocês tenham gostado desta dinâmica que nós fizemos no capítulo 7, de todas essas leituras que nós fizemos, dividindo o capítulo, e agora concluindo com este estudo do capítulo 7 do Livro dos Números. Um abraço a todos e até o próximo estudo. Espero vocês. Obrigado pela companhia e pela perseverança.